metas de curto, de médio e de longo prazo. A clareza na definição das competências e responsabilidades. Essa fragmentação, quando eu pergunto isso, muitas vezes não, mas é muito claro o que cada um faz. Só que quando existe um problema, quando a água apresentou na casa um odor, uma alteração, quem é o responsável? É a empresa de saneamento, sempre é a primeira demandada, mas que alega, não, mas o problema pode ser na caixa, mas o problema pode ser, eventualmente, um problema na rede, ou não, olha, eu adotei todos os procedimentos, mas o meu manancial teve um problema de contaminação gravíssimo. É o problema de interligações, eventualmente, clandestinas na minha rede de abastecimento. E assim por diante. Enquanto se busca identificar qual é o problema, a solução acaba sendo adiada. A grande questão que foi bem levantada por Wagner, o desafio do acesso à informação. Nós temos, sim, que buscar cada vez mais transparência na gestão. Cientes, obviamente, que isso não é uma coisa fácil, porque quando nós somos transparentes, quando nós prestamos informação e disponibilizamos, é esse olhar que o Araí se reportou. Nós acabamos apresentando e deixando muito claras as nossas fragilidades, os nossos problemas. Mas isso é obrigação legal, constitucional. E a governança da água, ela tem que ser respeitada. Nós temos que ter implementação de instrumentos legais e administrativos, portanto, para a melhoria da segurança, sempre possibilitando que o consumidor, a população, exerça esse controle, saiba realmente se a água que está na sua torneira é 99%, 97%, 50% segura, ou o que ela deve fazer, se isso não for possível, diante de eventuais anomalias. A identificação de lacunas legislativas, e nesse processo tem sido bastante interessante, porque nós já temos verificado, por exemplo, alguns avanços, seja em relação à inserção de dados pelas empresas de saneamento diretamente no Ciságua, que foi objeto de alteração da resolução SS 65 esse ano, a possibilidade de interligação direta já dos dados da Adolfo Lutz, e uma série de outras questões que nós entendemos que podem ainda ser melhoradas com esse compartilhamento de dados, de informações, de experiência que nós temos tido nessa articulação com os diversos órgãos. Lembrando da questão da revisão da portaria 2914, que está em andamento, promete que venha a ocorrer em 2017, de forma que devemos realmente acompanhar muito de perto para que realmente haja mudança, que venham a ocorrer mudanças significativas que possibilitem a superação de alguns desses entraves, de algumas dessas deficiências. A questão do monitoramento. O compartilhamento de dados e a integração de informações nos parece que é algo absolutamente indispensável. Monitoramento esse, tanto da quantidade quanto da qualidade. Foi até nessas articulações, acabou sendo instalado um grupo de trabalho no âmbito dos comitês PCJ, que tem discutido isso, buscando o compartilhamento de informações produzidas tanto pela CETESB, quanto pela DAE, pela ANA e pelas empresas de saneamento. As empresas de saneamento têm uma riqueza de dados enorme que pode ser compartilhada e que pode trazer, inclusive, redundância ao sistema. Não é fácil realmente monitorar, e mais do que monitorar, há que se criar ações que decorram, eventualmente, das constatações. Nós não precisamos só de dados, nós precisamos de informações que sejam produzidas diante desses dados, nós precisamos de sistemas que compartilhem, que acabem selecionando o que é importante para cada finalidade. E isso nós temos tecnologia de informação disponível que possibilita. Nós não precisamos só um técnico fazendo
lançamento de dados, pensando... O próprio sistema, dependendo das nossas prioridades, pode exercer esse trabalho e fornecer essas informações num sistema de comunicação amplo com as diversas instituições, deflagrando ações, responsabilidades, comunicações para as pessoas interessadas. É isso que nós buscamos, e que nos parece que é possível de ser alcançado. A questão da verificação do controle e da eficiência do tratamento para a garantia da qualidade da água. Respondendo já àquela questão, não basta a gente... Será que os tratamentos estão sendo adequados? Primeiro ponto, diante disso, nós, enquanto órgãos que temos que garantir o cumprimento legal, conversamos e começamos a discutir alguns projetos pilotos em algumas regiões. E de algumas vistorias, algumas fiscalizações conjuntas realizadas, até por conta de um termo de cooperação muito bem-vindo, firmado pela Vigilância Sanitária, com as agências reguladoras, nós já detectamos problemas gravíssimos em estações de tratamento de água de diversos municípios, que vão desde a falta de equipamentos adequados, de aferição do monitoramento, de verificação de desconformidades em relação aos parâmetros, à periodicidade da Portaria 2914, laboratórios com produtos em desuso, com outros vencidos, problemas gravíssimos. Falta de problemas, desconformidades em relação ao cloro, ao alumínio e tantas outras. Falta de pessoal capacitado para mesmo fazer o lançamento desses dados. No entanto, nós já temos uma legislação ampla que dispõe o que e como deve ser feito, né? Para nós ainda estarmos caminhando diante de situações tão ainda primárias, né? O fortalecimento das agências reguladoras. Nós, o Ministério Público, tem buscado muito essa aproximação com as agências reguladoras para que haja um fortalecimento do seu papel de regulação e de fiscalização, porque a agência ela consegue alcançar, de certa forma, ali a empresa de saneamento, os consumidores, ela faz um grande link entre todos esses atores. E ela pode, sim, atender e analisar. Por exemplo, um plano de segurança da água precisa ser igual para todos? Talvez não. Talvez não. E quem vai poder, talvez, verificar se essa análise, essa gestão de risco está sendo adequada? As agências reguladoras, em parceria com as vigilâncias sanitárias. Sempre isso acabou sendo muito bem-vindo, no sentido até de que as agências reguladoras, a própria vigilância epidemiológica passou a integrar o próprio Comitê Permanente de Qualidade da Água para Consumo Humano. O que seria desejável é que esse comitê realmente tivesse um cronograma para ser um grande espaço de articulação institucionalizado de todos esses atores. E aí eu coloco a questão do Plano de Segurança da Água. Numa recente capacitação que ocorreu no âmbito do comitê, eu fiz esse questionamento aos que participavam, se entendiam que o Plano de Segurança da Água era uma obrigação ou uma recomendação. E a grande maioria dos alunos entendeu que era uma recomendação. E eu gostaria de fazer, nesse aspecto, uma ponderação. No nosso entendimento, o Plano de Segurança da Água não é uma faculdade, uma opção. Ela é, sim, uma obrigação. Porque a Portaria 2914 traz um rol de medidas a serem adotadas, a serem implementadas, que estão muito mais próximas,
ainda que não com esse nome, mas de um plano de segurança da água. Então, realmente, isso precisa ser regulamentado, assim como foi colocado que em Portugal está sendo. Nós estamos fomentando que haja a regulamentação clara do que e como deve ser feito pelas empresas de saneamento. Nós temos, foi colocada a questão da importância do caráter pedagógico. No entanto, eu gostaria de, mais uma vez, enfatizar, será que realmente, quando nós temos números tão alarmantes, nós ainda estamos na fase de sermos apenas pedagógicos? Nós estamos com metais tóxicos, nós estamos com protozoários evidentes, nós estamos com contaminações por cianobactérias. Nós temos mananciais que são verdadeiras bombas relógios. Os primeiros instrumentos são de 2004. Será que nós temos mais 20 anos para continuar atuando pedagogicamente? Nós temos, ao ver do Ministério Público, realmente a necessidade de estabelecer metas. Isso precisa ser implementado, porque o que está em jogo é saúde pública. E o fato de, muitas vezes, os dados não serem expostos no tempo e com a devida clareza, só retarda esse processo. Porque eu estou certa de que, quando esses números cada vez mais aparecerem, mais esse instrumento vai se tornar urgente. Nós detectamos nesse levantamento de informações, nessas investigações, que muitos dos municípios sequer notificam os casos de diarreias agudas, mesmo diante de portarias que tratam a monitoração de doenças diarreicas agudas como sendo de notificação compulsória. Não é uma faculdade. E o que ocorre diante dessa não comunicação? E aí nós estamos, sim, diante de uma lacuna legislativa que precisa ser suprida. Porque, muitas vezes, eu me deparo com os órgãos recomendando, sugerindo providências. Então, os interesses envolvidos são muito sérios. A questão da comunicação, eu não vou trazer essa legislação, vocês melhores do que ninguém conhecem muito bem, mas são da questão de realmente... Essa recomendação me parece que surgiu de uma interpretação equivocada, quando fala dessa avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa, quando diz que deve ser analisada a ocupação da bacia, o histórico das características físicas do sistema, práticas operacionais, na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos planos de segurança da água. Recomendados, a recomendação vem aí, pela Organização Mundial da Saúde. Mas a obrigação da avaliação sistemática do sistema, com toda essa abordagem integral, é clara. É clara. A questão da comunicação aos consumidores e às autoridades também é muito interessante quando o artigo 26 traz essa obrigatoriedade da notificação diante de todas essas anomalias, situações de emergência, urgência, intermitência, coisa que a gente sabe que muitas vezes não acontece. Na maioria das vezes. Nós, durante a crise, tivemos situações diversas de intermitência, de racionamento, e quando eu questionava as agências reguladoras, eles respondiam: nós não fomos comunicados. E aí nós juntávamos matérias jornalísticas dando conta do... Mas é um fato público e notório. Qual é a atitude da agência reguladora? Qual é a atitude da vigilância sanitária diante desse fato que sequer foi comunicado, né? Outra questão que me chama muito a atenção, que é uma meta que nós temos no nosso planejamento, de buscar a implementação com uma brevidade mais rapidamente possível, que é justamente de algumas questões trazidas pelo Decreto 5440,
que traz esses mecanismos de divulgação e informação ao consumidor. E ele é bem interessante, que eles já dizem que situações, e aí nós temos praticamente, resumindo, todas devem ser comunicadas, a forma como essa comunicação deve ocorrer, e aí eu adianto que nós, no nosso entendimento, não basta divulgação, insight, em relação a situações de anomalia, essa informação tem que chegar ao consumidor, e nós temos diversos meios previstos, mesmo na questão da conta mensal. Eu tenho deparado contas que são distribuídas que constam ainda atendidas os parâmetros conforme portaria 500 MS 518. Então, assim, qual é o cumprimento desse decreto? E ele não limita, apesar... Olha, ele é de 2005, esse decreto. Mas ele já disse que nós temos, através... Essa comunicação pode se dar por informações eletrônicas, ligações, boletins, folhetos, cartazes, seja como for. E aí nós temos aplicativos tão eficientes que chegam e trazem tantas informações que muitas vezes nós nem queremos receber, quanto mais informações que são relevantes. E essa é a questão da obrigatoriedade da informação e o reconhecimento da água enquanto bem de domínio público, por mais que haja a concessão dos serviços, a água é um bem de uso comum do povo, de domínio público, e as informações relacionadas a ela são, portanto, públicas, sobretudo considerando esse bem como um direito humano fundamental. O acesso à água e o acesso às informações também é previsto pela ONU. Nós temos uma legislação riquíssima, que é a Lei de Acesso à Informação, que é 2.527 de 2011, que trata dessa facilitação, da disponibilização de dados, de forma a permitir a transparência, o controle social. Eu vou disponibilizar essa apresentação para os que tiverem interesse, que traz apenas um resumo do que seria, do que é necessário em termos de cumprimento. E eu termino a apresentação falando que a transparência, ela pressupõe sempre uma comunicação contínua, imparcial, plena, verossímil, porque realmente a gente precisa avançar. São muitos, portanto, ainda os nossos desafios, não deixando de reconhecer o quanto já se tem avançado. Como o Wagner colocou, o fato de nós estarmos hoje reunidos em tão diversas áreas, hoje, nesse encontro, já demonstra que nós estamos num momento muito propício para a implementação de mudanças. Esse seminário, me parece, que pode tirar iniciativas muito importantes e ações para 2017. O caminho é longo, mas todos nós que temos atribuições públicas não podemos nos furtar a dar, a dar respostas eficientes sob a alegação de que é difícil, é complexo, não sabemos por onde começar. Esse caminho tem que ser trilhado. Muito obrigada, fico à disposição para as respostas. Boa tarde. Considerando o avanço que a gente teve nos trabalhos agora no período da manhã, a gente vai fazer alguns ajustes no cronograma agora, ok? Então, são 15:45. A gente vai deixar o debate aberto até às 13 horas. Para a alimentação, quem estava com o horário indicado de ir ao 12:30 irá a 1h. E quem estava com o horário indicado às 13h15 fará o almoço a partir das 13h45. E aí retornaremos os trabalhos às 14h30. Passo a palavra para o Wagner para começar o debate. E convido a Maria Cecília a voltar ao palco para, se alguém também tiver algum questionamento para ela. Então, eu convido mais uma vez os nossos palestrantes, a Maria Cecília também, por favor, tome assento. Como vocês viram, temos realmente um tempo mais reduzido para questões. Enquanto o pessoal vai se ajeitando e vocês vão aquecendo aí as perguntas, eu vou fazer brevemente alguns comentários
sobre essas brilhantes exposições. Eu confesso que eu ando meio desanimado com a conjuntura nacional, internacional. Outro dia fiquei até 4 da manhã acompanhando uma votação importante, vocês podem imaginar qual é. Enfim, mas esse seminário me deixou bastante animado. Eu acho que realmente eu estou muito feliz, porque eu acredito que, em que pese uma conjuntura muito adversa, existe gente muito qualificada e comprometida. Acho que a frase final, não esquecendo tudo que foi dito antes pela doutora Alexandra, a minha informalidade, às vezes eu não ponho os doutores na frente, mas, enfim, mostra claramente que nós temos, sim, como eu dizia, um corpo técnico qualificado e que tem capacidade teórica, conceitual, e técnica e científica de enfrentar, sim, as tarefas urgentes que temos diante de nós. E, quando falamos em água, ela é, de fato, urgente. Então, antes de abrir, eu só queria fazer, talvez, 2 breves comentários, tentando aqui a difícil missão de me conter, para não falar muito, porque é muito estimulante tudo que foi apresentado aqui, mas eu vou reforçar a questão da transparência da informação. Eu acredito que, em termos de século XXI, quando nós vemos um aplicativo desenvolvido pelos colegas de Portugal, que permitem, que chegue... E esse instrumento, o celular, é um instrumento que está na mão de qualquer aluno de ensino fundamental hoje. É um instrumento para a cidadania, sim. É sempre bom lembrar que, enfim, é um instrumento que está nas mãos. Mas, na verdade, nós temos as informações. As próprias exposições mostraram que, e grande parte das informações não estão disponibilizadas. Muitas vezes porque talvez elas não sejam convenientes de serem difundidas. Isso tem que ser dito também. E isso, muitas vezes, também tem relação com um ponto que é preciso também ter clareza. Na confusão que se faz, às vezes, entre gestão pública e fonte de remuneração a partir dos serviços de água. Acho que essa é uma discussão que nós devemos também, de alguma maneira, lembrar aqui. E o segundo ponto que eu acho que é muito importante é essa relação clara entre planejamento urbano e acesso à água. Acho que todas as exposições, inclusive muito bem documentadas, mostram a clara... E aí é um problema muito sério, que quem faz a gestão na escala é o município. E muitas vezes esquecendo de todo o aporte necessário, com raras exceções. Então, quando, por exemplo, o Araí mostra a belíssima área do Japima, nós sabemos as diversas ameaças que ela sofre com incêndios criminosos, infelizmente, enfim. Há uma série de questões aí, e eu acho que o Japão é um patrimônio para além de Jundiaí, tem uma enormidade de estudos mostrando isso já. E a gente, às vezes, com tudo isso, ainda enfrenta problemas de conservação dessa área tão estratégica, tão importante. Para não falar a Guarapiranga, tão bem mostrada nas imagens aqui pelo Marco, enfim. Então, é, de fato, um quadro que, aí sim, temos que ter uma escala, uma análise interdisciplinar, interescalar, e eu, como geógrafo, gosto das análises interescalares. E, por fim, acho que, também recuperando um aspecto muito interessante que o Romeu apresentou, a necessidade de um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar. Eu tive a oportunidade de presidir o PROCAN, que é o Programa de Ciência Ambiental, e nós percebimos lá que, muitas vezes, a dificuldade é entender o que cada um chama por risco, por exemplo, como cada um define gestão, governança, enfim. Mas é necessário, sim, fazer esse esforço de diálogo interdisciplinar, introduzindo... às vezes, atores externos que possam mobilizar o grupo e fazer estratégias. Sim, existem estratégias hoje muito bem consolidadas no termos de administração até pública, que permitem, que possibilitam o diálogo interdisciplinar. Isso é extremamente importante. Sem esse tipo de interlocução interdisciplinar, nós não vamos conseguir, de fato, envolver e avançar diante de problemas complexos, como é justamente a oferta em quantidade e em qualidade de água, como deve ser nos termos das próprias diretrizes já, inclusive legais, europeias e, no nosso caso aqui, brasileiras também. Uma observação importante que o Sérgio pediu que lembrasse a todos, esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois pelo SESC, que tem sempre uma estrutura extremamente grandiosa e nos deixa muito felizes, porque isso tudo, de alguma forma, tem a possibilidade de ganhar um público para além dos que estão aqui presentes. Enfim, eu fiz alguns breves comentários
sobre as exposições dos colegas, mas eu acredito que é o momento de ouvir isso, por favor. Então, já temos aqui um colega. Pediria que seria conveniente que se identificasse, né? Talvez possamos fazer pelo menos 3 perguntas. Já temos aqui quem mais gostaria, por favor? Uma colega ali, 2 e um terceiro, ou terceira, enfim. Bom, por enquanto temos 2, então, por favor. Bom, eu me chamo Osman Lira, eu sou de Pernambuco, da FUNASA. Eu pedi a palavra para fazer um convite a todos. Nós estamos expondo uma unidade móvel de controle de qualidade de água e também que seja visitado a escola multimídia da Sabesp, que é um caminhão móvel bastante interessante, e o laboratório móvel, também da Sabesp. Mas eu queria fazer um pequeno comentário, fazer um link entre a palestra do Romeu, meu amigo Romeu, e a doutora Alexandra. Interessante esse link, porque a ferramenta PSA ela é factível, ela pode ser, da maneira com que ele fala, ela pode ser implementada com facilidade. E ela é obrigatória. E aí eu levo uma reflexão para o meu estado. Nós temos mananciais com 2 milhões de células de cianobactérias. Fazer as perguntas, aí já passamos aos colegas para comentar, por favor. Bom dia, sou a Fernanda, estou atuando agora como professora, sou bióloga de formação e ecóloga na pós-graduação. Eu tenho uma pergunta mais relacionada, talvez, a conhecimento científico, um pouco da minha área. Como é que vocês veem, como é que, especialmente a CETESB, da e Sanasa, vem a relação entre a conservação de áreas verdes, que vocês trataram um pouco, com a qualidade e quantidade da água disponível? E quais são as necessidades identificadas, especialmente nessas empresas, em termos de conhecimento científico e integração com os responsáveis pela conservação e recuperação ambiental? Agradeço também a pergunta. Mais alguma pergunta? Temos 2, por favor. Então, brevemente, os 2 e encerramos a sessão. Boa tarde, meu nome é Daniel, sou do Ministério da Saúde. Hoje estou na Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental. E como o tema foi recorrente aí a questão da portaria, que é essa área que é responsável pela revisão da 2914, e o Plano de Segurança da Água, a gente queria, à tarde a gente vai abordar melhor esse tema, mas só para já adiantar um pouco, nós temos, eu particularmente trabalho com o Plano de Segurança da Água desde a minha graduação, então assim, é um tema que eu acredito bastante nessa ferramenta, eu entendo o potencial que ela tem. Temos muitos desafios a fazer em termos de conhecimento dessa portaria, que a gente perca alguns preconceitos que existem sobre ela. Então, assim, eu quero só colocar que esse tema está sendo tratado com bastante atenção no processo de revisão da portaria. A gente reconhece que a redação atual não é a melhor redação, ela abre alguma margem para alguma discussão, apesar de ser, sim, obrigatório, mas precisamos melhorar a redação e como a gente vai tratar melhor essa questão de plano de segurança da água na portaria e todos os outros itens que compõem a portaria. Obrigado. Agradeço. A última observação, por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Mara Ramos, eu sou gerente de recursos hídricos da Sabesp e eu gostaria de, primeiro, parabenizar todas as palestras que foram riquíssimas, parabéns. E eu gostaria de de fazer uma observação que, no meu entendimento, todas as palestras abordaram um ponto de uso e ocupação do solo, né? Parece que todos entendem que preservar é a melhor saída para que a gente tenha uma qualidade melhor das nossas águas. Então, o meu ponto é o seguinte, eu queria que vocês comentassem o que vem sendo feito, principalmente essa pergunta para a doutora Alexandra, no Ministério Público, para que a gente ataque a causa do problema, porque, às vezes, me parece que a gente fica tentando remediar, a gente sabe que, cada vez mais, a gente vai ter custos para tratar e para conseguir entregar uma água de qualidade à população,
Então, eu queria saber quais são as ações, um pouco mais na linha de preservar e de prevenir e de precaver toda a ocupação irregular que acontece em regiões densamente populadas, né? Muito bem. Tivemos, então, 4 colaborações dos colegas da plateia e vou pedir, então, que a gente faça uma rodada daqui para lá. Ou, talvez comecemos com as senhoras primeiro. Então, por favor, a Cecília primeiro, por favor. Bem, muito rapidamente, para não tirar o tempo, penso que as questões foram colocadas mais para o Brasil do que para Portugal. A brincar. Eu, em primeiro lugar, queria aproveitar agora também ter o microfone na mão para felicitar os palestrantes, que foram excelentes comunicações. E eu fiquei com uma ideia do que eu vi, foi que realmente não há dúvida nenhuma que existe capacidade técnica no Brasil para evoluir neste sentido. Já estão fazendo muito. Já têm legislação. Agora, resta realmente a vontade de estabelecer o tal plano estratégico, como nós já fizemos lá em Portugal. O plano estratégico anterior e agora o atual, em que envolveu portanto, todo o setor, toda a comunidade, em que foram definidas realmente metas, objetivos, metas, e está a ser monitorizado. Este próximo plano estratégico para o ano 2020, por exemplo, está na entidade reguladora a fornecer os dados inerentes para que seja monitorizado e saber realmente como é que vão ser implementadas estas medidas. E como realmente queria deixar a mensagem, é importante atuarmos na origem. Relacionado com os planos de segurança da água, realmente é na proteção das nossas origens de água é que está aí o princípio. Deve ser a ação prioritária. Não sei se em relação à legislação já aqui no Brasil tem algumas medidas. É certo que nós, por exemplo, talvez não temos este problema grave nas origens da água, mas também porque já há uns tempos para cá nós já temos investido muito na parte portanto, do saneamento. Como veem, já temos uma cobertura de quase 90% na recolha e tratamento das águas residuais. Também em termos de legislação do industrial, também já está bem regulamentado. E da nossa experiência, em termos da qualidade da água, foi muito importante a ação de fiscalização e inspeção. O que não era feito até 2003, nós todos os anos, regularmente, vamos a algumas entidades gestoras. E há entidades gestoras lá do país que caem sempre na primeira lista daquelas prioridades. Os nossos técnicos vão lá todos os anos. Todos os anos vão com a ação de fiscalização e muitas vezes só mesmo assim, e mesmo assim não tem a eficácia que nós desejamos nessas entidades gestoras, mas acreditamos que, havendo legislação sem fiscalização, pode ser complicado. Obrigado. Por favor. Eu gostaria de começar a minha resposta compartilhando uma angústia, especialmente em relação à última questão colocada pela Mara. O que nós temos feito? Em termos de legislação, em relação também à pergunta que foi da proteção das áreas de manancial, das áreas de recarga, realmente nós temos muito ainda a avançar. E essa questão das alterações legislativas tem criado um entrave enorme. O Ministério Público sempre buscou a proteção dessas áreas, tentando conter os avanços imobiliários, o uso inadequado do solo. No entanto, com a alteração pela Lei 12.651, e pior, no Estado de São Paulo, com todo o nosso grau de problemas, com o sistema Cantareira, do qual demandam 20
22 milhões de pessoas, nós perdemos a grande oportunidade de proteger o entorno dos nossos reservatórios pela aprovação, em janeiro de 2015, da Lei 15.684. E aí, qual é a área, por exemplo, de proteção dos nossos reservatórios? É mínima pela atual legislação. Existem as ações judiciais tramitando há anos. E os órgãos ambientais e os próprios municípios estão aprovando empreendimentos no entorno desses mananciais. Essa pergunta de o que nós estamos fazendo, realmente me parece que nós estamos diante de uma miopia administrativa muito grande. Porque em todos os eventos que nós participamos, é consenso a necessidade de proteção dessas áreas. No entanto, nós já temos, primeiro, um fato concreto. Nas grandes regiões, na macrometrópole especialmente, nós já não fizemos. E dificilmente conseguiremos reverter. Isso é um fato. Nós podemos tentar minimizar os impactos e manter o que é possível. Esse é o primeiro ponto. Né? Pensar em reverter quadros como ocupações enormes no entorno da represa Billings, por exemplo, medidas têm sido feitas, mas os resultados têm sido muito complexos. E agora, os poucos que ainda tinham uma condição de ser protegidos estão fragilizados. Então, o meu entendimento é que, além das ações judiciais que continuam sendo promovidas, alegando a inconstitucionalidade dessas disposições que impõem retrocessos ambientais, que vão causar prejuízos, eu acho que esse esforço que nós temos de articulação, nós temos que realmente, todos esses órgãos, ter vontade política, ter força de cobrar e de buscar que sejam implementados. E aí eu falo, porque assim, isso também, a própria aplicação de investimentos, a própria criação de áreas de proteção, unidades de conservação, que isso pode ser feito através dos planos de saneamento, por conta dessas interfaces regionais, e essas implicações até em âmbito maior do que regional, como a questão do sistema Cantareira e de outros mananciais, precisam realmente ter regras que garantam a proteção. Então, eu acho que, realmente, esse é um fato. A obrigatoriedade do Plano de Segurança da Água também me parece que é muito claro. Eu acho que nós temos que ter essas metas muito bem definidas. Então, criar esse planejamento estratégico, enquanto instituição do Ministério Público, é isso que a gente tem tentado fomentar, por isso que nós temos feito alguns encontros. Não, na verdade, quem faz são sempre nós. Assim, tentamos ser mais um órgão fomentador e de articulação, contribuindo, de alguma forma, e trocando, possibilitando esses encontros, porque, como bem colocou o Romeu, muitas vezes a gente percebe que uma secretaria não conversa de meio ambiente, não conversa com a de saúde, que não conversa com a de recursos hídricos, que não conversa com o departamento, e assim por diante. É o que vocês veem com frequência. Agora, como nós já estamos na etapa de como fazer. A questão, por exemplo, do Plano de Segurança da Água. O comitê começou com a parceria com a FUNASA, capacitando os municípios. Então, nós estamos ainda, por exemplo, na fase pedagógica. Colocar isso, através das agências reguladoras, como uma prioridade, regulamentando, a portaria 2914, sendo realmente, equacionando esse problema, impondo, talvez, alguns prazos. Eu acho que a gente pode começar a reverter algumas coisas. Eu acho que a gente não pode ser pessimista, nós temos que realmente agir. Essa é a minha posição. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que falta ao poder público o entendimento que ele só existe para servir o público. Isso é o fundamental. Quer dizer, então, o que a gente vê é que, por exemplo, está havendo uma ocupação não ocorre em segundos, uma ocupação não ocorre em dias, às vezes uma ocupação ocorre em anos. O que aconteceu nesse transcorrer? Qual é a agilidade que se pode e que se deve ter áreas envolvidas para que isso não ocorra? Por que nós estamos exportando o pobre para as áreas de manancial?
Será que a gente não caberia um certo raciocínio em relação a isso? Quer dizer, o que está acontecendo? E, se a gente analisar esse tipo de coisa, provavelmente nós vamos descobrir que a consequência são diversos agentes, não apenas um ou apenas dois, que só conseguirão ser efetivos se trabalharem em conjunto. Para mim, essa é a grande questão. A área de a gente saber que a gente tem que ter uma proteção verde no entorno de manancial, a gente conhece desde os 7 anos de idade, quando entra na escola. Por que isso não acontece? Por que a gente permite que o especulador chegue ao local e consiga... Se a gente for imaginar que eu estou fazendo um loteamento, eu preciso divulgar esse loteamento. Como é que eu digo? Como é que todo mundo sabe que existe o loteamento, fora o poder público? Então, essa talvez seja a questão que a gente... Primeiro, a gente, como poder público, tem que entender que o nosso chefe é o público. No nosso caso, é a pessoa que paga a conta d'água que vai virar o meu salário. Muitas vezes, esse fluxo acaba invertendo. Vamos dizer assim, o agente público ele se acha num patamar acima do efetivo chefe dele. Então, se a gente não passar por essa discussão, se a gente não tiver uma discussão franca, como eu brinquei do Araquiri, abrindo as nossas... Não somos perfeitos, não seremos. Se a gente não passar pelos nossos defeitos, a gente nunca vai chegar às nossas qualidades. Essa é a ideia que eu tenho. São prerrogativas, né? Ontem, se eu não me engano, no Jornal Nacional falou da nossa falta de saneamento, que é a palavra-chave. Isso envolve um país imenso, não tem saneamento, é fato. A gente busca, através de ferramentas, melhorar, mas as respostas acabam sendo relativamente vagas, como a Alexandra colocou. Você tem leis que vão modificando e ações que vão prejudicando. Não vou falar para você que falou, existem, a Sanasa faz programas, sim, de reflorestamento, incisivos, em formas de, apesar de tudo, eu acho que a forma de educação e instrução ainda é importante num país que desconhece. A gente fala da questão de cianobactérias, mas é uma questão muito localizada, sabe? Ela não é tão... Hoje a gente não tem... A gente tem pontos de florações no Brasil, não é tão divulgado como um problema de protozoário, que é um problema que já tem ampla disseminação em questão de doença de veiculação hídrica. Quantos casos de intoxicação de cianobactérias? Então, você tem problema local, pontual, como você vai tratar aquilo ali? A ferramenta é uma ferramenta de gestão, o plano de segurança da água. Ele tem que ser usado, o plano de segurança, como um coadjuvante para você estudar e procurar melhorar. Mas se você não tiver a palavra-chave de investimento, e interação e vontade de que a coisa aconteça, torna-se difícil. A elaboração da própria lei, da minuta, igual o Daniel colocou, é complicado você escrever textos de uma portaria, tecnicamente falando, uma vez que você tem um país do tamanho do nosso, com discrepâncias e notificado oficialmente uma falta de saneamento absurda. É fato gente. Isso imputa para as empresas de saneamento um ônus muito grande também. Porque esta falta de gestão em relação à preservação chega a nós uma cobrança cada vez maior, uma necessidade de investimento maior, uma necessidade de implementação, de melhoria, e de um todo para a gente poder atender, caindo na questão desde cianobactérias, desde protozoários, desde novas substâncias que a gente nem sabe se tem, e o que isso causa. A gente não tem informação epidemiológica. A gente está criticando? Eu estou criticando? Não, a gente está caminhando. A gente tem trabalhado no Ministério da Saúde pedindo essa interlocução melhor, estudos melhores. Existem possibilidades grandes de se fazer, mas como fazer se você não tem a palavra-chave, metas, compromissos? Falar é fácil, fazer
É um passo. Então, gente, não é todas as questões que todo mundo tem são as minhas prerrogativas pessoais, profissionais. Então, eu acho assim, a gente tem que buscar, sim, tem que procurar produzir. Ah, mas fulano, ciclano, não. A nossa obrigação é cumprir aquilo que a gente é pago, que a gente se formou, que a gente jurou em relação àquilo. A gente tem que mudar educativamente a nossa forma de entender o nosso país na questão ambiental, senão nós não vamos progredir. E, mais uma vez, eu falo a questão dos dados, né? Dados são importantes, mas, muitas vezes, para que eles servem? Para deixar óbvio o que já está claro? A gente tem, sim, as empresas de saneamento, a SEMAI, a própria ABS, tem procurado trabalhar com forma, se você for numa empresa de saneamento que tem um link, você obtém dados de água bruta, você vai caminhar para isso. Eu acho assim que existe certos, talvez por determinadas situações pontuais, certas resistências, mas resistência a quê? É um fato óbvio que a gente está vivendo. Voltando, quando você assiste um jornal igual de ontem, de novo reafirmando o nosso grave problema. Infelizmente, nós vamos pagar esse ônus, estamos pagando esse ônus e vamos pagar mais ainda, porque se não houver providência, do jeito que não está havendo, apontado juridicamente, legalmente falando, de cada vez menos você preservar aquilo de mais precioso que a gente tem a resposta clara. Então, assim, eu me privo de fazer um comentário e filosófico em relação a isso daí. Bom, completando, acho que todos já falaram, mas desses temas que foram levantados, a gente realmente acaba percebendo que muitas das coisas a gente vai ter que atuar, e tem que atuar de fato, na causa. Talvez remediando e não retirando, né, como foi falado, doutor Alexandre. Às vezes já não dá mais para recuperar certas circunstâncias, ver o entorno do Guarapiranga, da Billings, praticamente impossível. Acho que hoje a gente imaginar que aquela população de quase 1 milhão de pessoas será removida de lá. Por outro lado, a empresa também não pode entrar para fazer o saneamento no local. Então, existe um paradoxo aí, né? Então, você não anda, não vai, não se movimenta. Acho que a gente tem que ter aí, de fato, a conjunção das forças, que aí esbarra também numa situação que a doutora Alexandra falou muito bem, a falta de conversa entre os órgãos. E acho que pega muito mais quando, por exemplo, a Sabesp, que é um órgão estadual, né, com o governo do Estado sendo majoritário, atuando nos municípios, os municípios, muitas vezes, eles não trabalham para a sua preservação, colaborando, inclusive, com aquilo que depois ele vai acabar usando. Quer dizer, a Sabesp presta um serviço para que ele tenha água e coleta de esgoto e saneamento. E, muitas vezes, não há um interesse por parte da municipalidade em buscar uma integração e uma preservação conjunta. Então, a gente vê muitos prefeitos de cidades pequenas que entendem que isso é um congelamento no desenvolvimento do município, né? Então, quando a gente conversa para tentar fazer um tipo de preservação, uma coisa, ele fala, não, eu vou acabar perdendo a arrecadação, vou perder uma empresa que tinha interesse de vir, e ele simplesmente ignora todos os apelos que possam ser feitos e ele permite. E depois a empresa tenta correr atrás para tentar corrigir alguma situação que eventualmente possa provocar problemas para o tratamento de água que abastece o próprio município muitas vezes. Então, essa interlocução, muitas vezes eu entendo que o trabalho está muito restrito a quem milita no setor, e quem está fora dele acha que a gente é um ET, muitas vezes, e que não tem necessidade de ficar atendendo o que a gente fala. Então, essa integração acho que tem que ser, de fato, buscada de forma incessante para que a gente possa ter algum tipo de resultado. Falando um pouco do que a Fernanda disse, né, que acho que tem um pouco a ver também com isso. Eu acho que a gente tem uma formação muito fraca para atuar nesse setor. A gente não vê técnicos sendo formados necessariamente para atuar nesse setor. Eu fiz engenharia civil e o meu sonho nunca foi trabalhar com água e esgoto. O meu sonho era construir prédio, né? E acho que isso é o que acaba dominando em quem trabalha no ambiente. E você, depois,
por circunstâncias da vida, acaba indo para empresas, se especializa de alguma forma e acaba até se apaixonando pelo assunto. Então, eu acho que existe uma formação muito fraca, desde a base, da educação fundamental, que a gente sempre busca trabalhar com as crianças. Isso é uma coisa que não é de hoje, já faz mais de 20 anos que todo mundo fala, tem que buscar as crianças. As crianças de 20 anos atrás, hoje têm quase 30 e continuam fazendo as mesmas coisas que os pais faziam. É a questão da cultura que acaba não mudando por mais que você faça. Acho que a educação é fraca no sentido de preservação do meio ambiente. Nós não trazemos isso dentro do da nossa massa cultural. Eu acho que isso atrapalha muito na hora que você discute certos valores e acaba tendo certas situações que são provocadas, como as fotos que eu acabei mostrando. O fato de você não ter condição social para morar num lugar melhor não te dá o direito de jogar o lixo pela janela e deixar correr pelo córrego. A gente tem hoje uma coleta de lixo, se ela não é 100%, ela está muito próxima disso. Então, eu acho que realmente é falta de uma educação maior, né? E aí afeta todas as situações, chegando inclusive a uma formação com poucos técnicos e poucas ilhas de excelência em algumas empresas ou em algumas prefeituras que têm um porte maior. A gente convive no dia a dia, na reunião com comitês e representantes de cidades menores, que eles não conseguem trabalhar, obter recursos, buscar financiamentos por falta de capacidade técnica de quem trabalha com isso. A cada 4 anos a gestão muda todo mundo, e vem uma pessoa absolutamente estranha para tocar o assunto, e quando ele começa a aprender, ele perdeu a eleição e já entra outro para trabalhar. Então, você acaba perdendo todo o histórico e acaba tendo uma descontinuidade. Você não tem pessoas que atuem para isso e com isto, né? Então, acho que isso atrapalha bastante. Um outro ponto, Fernanda, que você levantou, a questão do ambiente preservado versus o outro, acho que eu demonstrei na apresentação o quanto nos custa isso. Pelo menos dentro dos dados da Sabesp, a gente trabalha com 2 situações. E há também um inconveniente. Grande parte dos mananciais que a Sabesp usa não são propriedades da Sabesp. Nós simplesmente usamos as águas. Aqueles que são preservados, que são propriedades nossas, estão preservados. O Cantareira, nós trabalhamos fortemente para fazer plantio de árvores constantemente, para tentar reflorestar o entorno, porque a preservação é muito importante para que a gente possa garantir a qualidade desse manancial. A gente sente no Cantareira, e a gente, até pelo porte do sistema, muitas vezes a gente acaba passando, tangenciando o que acontece, mas existe uma degradação constante desse manancial por conta do uso do entorno. Ocupação agrícola, indústrias na cabeceira, a montante, falta de tratamento de esgoto nas cidades a montante. Então, isso acaba trazendo. Talvez o próprio porte do sistema ajuda a depurar muitas vezes. Então, nós trabalhamos, sim, naquilo que é nosso. A gente tem o sistema Rio Claro preservado, o sistema Alto Cotia preservado. Trabalhamos para o Cantareira para que ele tenha mais árvores no seu entorno e mais preservação e um uso racional do seu entorno. Agora, aqueles que a gente não controla, fica mais difícil, né? Vide a Billings e o Guarapiranga, dentro da região metropolitana de São Paulo, que foram construídos e são administrados para energia elétrica, e nós fazemos um uso compartilhado da água. Nós não temos controle. Então, e aí a gente vê o que acontece, e todo o custo que isso nos traz para poder mitigar problemas do manancial e tentar ter uma água bruta razoável para poder produzir e entregar. E só para finalizar, aproveitando o João Lira, que fez Osmar, perdão, a idade já atrapalha a audição. Realmente, a Sabesp ela montou uma carreta que tem, acho que, muito próximo do que a juventude hoje gosta, que é um trabalho muito visual e de informática, muito legal de ver. Você entra na carreta, você vê filmes, põe óculos virtual e acaba vendo. Você pega todo o sistema de produção de água, de tratamento de esgoto, tem um laboratório lá. Era muito interessante que quem tivesse a oportunidade e a disponibilidade de conhecer, a Sabesp está aberta, é só nos pedir que a gente acaba dando um jeito de mostrar. E esse eu acho que é uma grande ferramenta para que a gente possa também levar a educação
para locais mais distantes, né? Então, a gente tem feito muito de levar para escolas. A gente primeiro passou pela nossa própria área, tem muitos funcionários da própria empresa que não têm conhecimento do processo produtivo da Sabesp, de todas as atividades que a Sabesp desenvolve. Passamos primeiro internamente e agora a gente está fazendo um roadshow aí com essa carreta que tem realmente muitos mecanismos e muitas atividades interativas para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre o que é tratar água, tratar esgoto e fazer saneamento nesse país aqui. Bem, eu queria apenas antes disso, apenas dizer que foi uma manhã realmente muito produtiva. Agradeço mais uma vez ao Sérgio a possibilidade de estar aqui. Na verdade, a Adelaide Nardoc, também da Faculdade de Saúde Pública, que acabou fazendo o convite, as posições de todos e todas aqui presentes. E talvez deixar como última inquietação, porque o seminário continuará à tarde, essa dificuldade, que eu diria que não é só brasileira, né? De fazer com que a classe política se sensibilize pela causa pública. Acho que o Araí foi muito feliz ali. Nós estamos muito, não apenas no Brasil, assistindo um descompasso entre a classe política e talvez seja um momento, inclusive, né, do corpo técnico, eu diria até dos intelectuais. O pessoal do Ministério Público já faz com mais frequência, né, mas se aventurem com uma outra medida do fazer política, inclusive política partidária, e até com o desgaste que isso propicia, se sujeitar, se submeter, por exemplo, à vontade popular. Eu acredito que a experiência do Podemos, por exemplo, lá na Espanha, de alguma maneira tenta ser algo dessa linha, porque esse fenômeno ele é mundial, e no Brasil está ganhando proporções muito assustadoras também, né? Enfim, então, de fato, há um descompasso, sim, entre a sociedade de vários países e as diretrizes políticas. Uma lei, como a doutora Alexandra comentou, se